E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando a gente. Meu nome é Vitor, eu estou no 5º semestre aqui do curso de Bacharel em Educação Física, aqui na UFES, e hoje eu vou apresentar uma parte do projeto Escrita Acadêmica, referente ao PET, e eu vou falar da parte da introdução. O nosso projeto de escrita acadêmica, como talvez vocês tenham visto nos vídeos anteriores, ele é sobre justamente a escrita acadêmica, né? Esse formato é necessário para a gente fazer as pesquisas, esse padrão que os trabalhos se dão para ter essa sistematização do conhecimento, para a gente conseguir compreender melhor e estudar os estudos com esse padrão, né? Querendo ou não, é um padrão mesmo. Então, show. Aqui está uma listinha dos temas que a gente vai ver. Aí a gente começou pelo básico do Word, né, que é muito importante para a gente. É a principal ferramenta que a gente vai usar, o Word ou o Google Docs, também é uma opção. Sobre a ABNT, que é as normas brasileiras, normas técnicas, né, que vão guiar o nosso trabalho, vão ser a que a gente vai ter que seguir. Aqui a gente vai ver sobre como buscar artigos e livros, né, essa pesquisa, essa base de dados, que é muito importante, tanto para a gente definir o nosso tema, objeto e o problema de pesquisa, e fazer o decorrer do trabalho inteiro. Então, nessa busca de dados, a gente vai fazer uma revisão da literatura, que vai ser importante, como eu disse, para a gente ter o tema e o problema de pesquisa, e tendo o tema e o objeto e o problema de pesquisa, aí a gente vai partir para a introdução, que vai ser o nosso foco de hoje. Então, eu queria bater um pouquinho nessa parte, pessoal, só para dar um adendo sobre a importância dessa revisão de literatura. O nosso colega Bruno vai falar com mais aproximação, com mais detalhes, mas é muito legal a gente fazer essa revisão para a gente chegar na introdução e conseguir desenvolver ela da melhor forma, de forma mais fácil também. Mas, basicamente, na revisão de literatura, a gente vai ir atrás das nossas fontes e do que a gente vai basear a nossa pesquisa, do que já foi pesquisado sobre esse tema que é do nosso interesse. Então, ali a gente pode fazer, por exemplo, fichamentos, que é muito aconselhado. Então, com esses fichamentos em mãos, com essa pesquisa prévia já feita, a gente vai progredir para a introdução. Na introdução, eu pergunto a vocês, qual seria o principal papel da introdução, né? Podem surgir várias respostas, mas como o nome sugere, a introdução vem justamente para contextualizar e apresentar. No caso, a gente vai apresentar justamente o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a gente vai apresentar vai ser o tema e a pergunta-problema. Essa vai ser a primeira coisa que vai aparecer no nosso trabalho, na nossa introdução. Alguns detalhes importantes. É importante que a nossa introdução seja direta, então ela vai ser relativamente curta em comparação com os outros capítulos do trabalho. Então, ela tem, em média, assim, de 2 a 4 páginas. E ela vai ser, de alguma forma, direta. Então, a gente não vai se aprofundar tanto nos temas, mas a gente vai fazer esse processo de apresentação mesmo. Vai ser aí que a gente vai demonstrar para o nosso leitor que o nosso trabalho vale a pena de ser lido. A gente vai chamar a atenção do leitor. Então, um detalhe importante é a gente usar preferencialmente a terceira pessoa do singular. Isso vale para o trabalho inteiro, mas também na introdução. E de forma impessoal. Então, seria como... trata-se de... verificou-se que... tananã, tananã, ao invés de verifiquei e tal. Desculpa, vou beber uma aguinha aqui. Beleza, pessoal. Então, importante a gente usar a terceira pessoa do singular. Aí, show de bola. A gente apresentou o nosso tema, a nossa pergunta-problema, já utilizando aquele referencial teórico que a gente fez aqui, né, anteriormente. Então, já com essa base, a gente já vai apresentando o tema e a pergunta-problema. O que eu quero dizer com isso? Aqui vocês já vão
trazer as fontes, já é importante fazer essa contextualização do tema e da pergunta-problema com as fontes e já começa, de certa forma, a apresentar esse referencial bibliográfico, entendeu? Você já vai se baseando nas coisas que você leu e pesquisou. Aí a gente vai para a justificativa. A justificativa, ela vai ser uma continuidade, né? Depois que a gente contextualizou, apresentou o tema, pergunta-problema, a gente vai dizer o porquê a gente está pesquisando o que a gente está pesquisando, né? Por que a gente escolheu esse tema e qual a relevância e o impacto dessa pesquisa, o que ela quer descobrir, né? Por que ela é importante. Então, aqui é um processo de convencimento mesmo, de persuasão. Depois da justificativa, a gente vai apresentar os nossos objetivos. Os objetivos são divididos no geral e os específicos, ou objetivo primário e secundários, também é uma forma de falar. O objetivo geral e o objetivo específico, eles são caracterizados como verbos ou ações. Então, são coisas que a gente vai descobrir, assim, eles são colocados em forma de verbo mesmo. Por exemplo, investigar, analisar, identificar, aí vai variar de acordo com a sua pesquisa, né, mas eles são ações a serem realizadas. O objetivo geral, ele vai delimitar o trabalho e também vai transpor a finalidade do trabalho. Então, ele vai ser o nosso, como o nome diz, assim, objetivo maior, assim, o que a gente quer com o trabalho. Então, o objetivo geral é principalmente para isso, para a finalidade do trabalho e a delimitação do que a gente vai trabalhar, o que a gente vai pesquisar. Por exemplo, determinada população ou determinado objeto de estudo. Então, a gente vai delimitar, né? O objetivo geral é responsável por isso. Os específicos, eles têm total ligação com o objetivo geral, mas eles, de certa forma, vão ser as tarefas que vão levar a gente a realizar o objetivo geral. Então, através dos objetivos específicos, a gente vai conseguir a resolução do objetivo geral. Então, eles são totalmente ligados. Inclusive, é muito comum e, às vezes, e até aconselhável que os objetivos específicos, eles ditem os seus capítulos da sua pesquisa, do seu artigo, ou TCC e tal. Então, por exemplo, o capítulo 1 vai ser resolver determinado objetivo específico. O capítulo 2, o outro objetivo específico. É até legal para a gente ter essa ordem, criar um padrão legal assim, para a pessoa que estiver lendo, o avaliador, vai achar bem massa. Até para a gente se guiar mesmo na própria produção do trabalho, enquanto está fazendo. Aí, baseado no objetivo geral, a gente vai levantar a hipótese. Tendo em mente tudo que a gente pesquisou previamente, né, a gente vai imaginar uma possível resposta da pergunta-problema que a gente levantou no comecinho. Então, a gente vai, baseado no que a gente sabe até então, pensar uma resposta, o que seria previsível, né, o que a gente poderia imaginar que fosse resultar a nossa análise do objetivo geral e tentando responder essa pergunta-problema. Então, essa hipótese é importante falar, pessoal, que a hipótese ser validada ou invalidada não diz sobre a qualidade do trabalho. O que vai realmente ditar essa qualidade vai ser a base da construção dessa hipótese, né, como você se baseou para construir essa hipótese, e a forma como ela foi testada durante o trabalho. É isso que realmente importa. Então, se ela foi validada ou não, não é isso um ponto assim, ela tem que ser validada para ser um trabalho bom. Isso que eu quis dizer. Show de bola. Aí a gente fez a parte da hipótese, aí a gente vai para a metodologia. A metodologia, basicamente, é a forma que a gente vai fazer essa ação, né? No caso, os objetivos geral e específico. Então, é a forma, é o como que a gente vai fazer. Aí eu separei aqui um linkzinho, porque a gente vai ter, mais à frente, recomendo vocês assistirem também todas as aulinhas, né, para ter um conhecimento mais geral, assim, que cada parte vai focar em uma parte do trabalho. Aqui, a gente vai ter o método qualitativo e o método quantitativo. Então, eles vão abordar um pouquinho com mais detalhe a parte da metodologia. Mas eu trouxe aqui para vocês porque ela já tem que constar na nossa introdução. Aí, pessoal, aqui está uma listinha dos principais tipos de pesquisa.
Então, nossa pesquisa vai ser quanto à abordagem, de alguma forma, pode ser qualitativa ou quantitativa, quanto à natureza, então ela pode ser básica ou aplicada, e quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. E aí a gente tem também quanto aos procedimentos, que vão ser as ferramentas que a gente vai usar no nosso estudo, né? Aí varia, dependendo do tema e da pesquisa, qual é o procedimento que vai ser ideal para cada pesquisa. Show de bola? Agora, voltando. Agora, a gente vai fazer uma revisão, um pouquinho, de cada tópico, das coisas que tem que estar presente na nossa introdução. E aí eu separei aqui do ladinho, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Os principais elementos textuais, que nada mais é do que o que a gente acabou de ver. Então, a gente vai ter a apresentação do tema e da pergunta-problema, a justificativa, os objetivos geral e específicos, a hipótese, a metodologia. Aí tem esses dois pontos que eu não tinha ressaltado antes, e vou trazer agora, que é uma prévia do desenvolvimento do trabalho, e aí seriam os capítulos e as sessões, e aí, basicamente, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho, do PDF mesmo, do meu TCC de jornalismo. Aí eu vou mostrar para vocês como que ficou. Vou explicar um pouquinho do tema, só para ter uma ideia de exemplo também, acho que fica legal de visualizar. Mas é bem simples. Nessa prévia do desenvolvimento do trabalho, a gente vai dizer assim, no primeiro capítulo foi feito tal, não sei o quê, no segundo capítulo, e no terceiro capítulo, né, dependendo do número de capítulos que tiver o trabalho, e também no final uma prévia da conclusão. Então é de maneira bem resumida, é coisa de tipo assim, 2, 3 linhas, cada capítulo, né? No primeiro capítulo, segundo e assim por diante. E a prévia da conclusão também é um parágrafo pequenininho, resumindo um pouco da conclusão do trabalho. E aí, pessoal, eu comentei que é legal a gente já ter bem no comecinho, né, essa base de dados para começar a introdução, e ela pode ser a primeira parte do trabalho que a gente vai dar início, né, começar a trabalhar. Dá para a gente fazer isso super bem, mas é essencial que a gente, quando terminar o trabalho, revisite ela para lapidar ela, né, porque tem coisas que a gente só vai descobrir com o fim do trabalho, né, com o andamento do trabalho. Então, é muito importante a gente revisitar a introdução depois de ter terminado o trabalho, para deixar tudo encaixadinho. Inclusive, essa parte da conclusão só vai poder ser feita depois do que a gente tiver terminado o trabalho. Então, pessoal, agora a gente está aqui aberto o meu TCC de jornalismo. Eu vou, só para mostrar o título para vocês. Jornalismo, Juventude e Música. Elementos jornalísticos em fim de semana especial Rap anos 90. Show de bola. Vou explicar bem resumidamente, só para vocês terem uma compreensão melhor, né, até da introdução dos elementos que a gente conversou até agora. Mas eu falei basicamente sobre um documentário que foi produzido pela MTV, pela antiga MTV, e aí eu relacionei ele com teorias do jornalismo clássico. A ideia era questionar se tinham elementos jornalísticos, né, dentro daquela obra, daquela produção. Também abordando com foco no pioneirismo que a MTV teve, de trazer o rap, porque esse documentário foi lançado em 1999, que era uma época assim, que o rap estava começando a florescer. Assim, né? Tipo, hoje, né, que bom que ele virou, gigantesco, mas na época ele estava florescendo. Né? O Sobrevivendo no Inferno do Racionais tinha sido lançado em 97, só para a gente ter uma noção assim, de datas. Né? Então, o meu tema do meu trabalho, ele envolvia essas variáveis, né? Tanto os elementos jornalísticos, que aí eu fui buscar nas teorias clássicas de Traquinas, que é um escritor, um pensador da área do jornalismo, relacionando com o objeto de estudo, que era esse documentário. Então, aqui, ó, esses dois primeiros parágrafos são simplesmente o que a gente falou da apresentação tanto do tema quanto da pergunta-problema. Aqui está bem explícito mesmo, ó, no final do segundo parágrafo. Portanto, indaga-se, do ponto de vista das teorias do jornalismo, quais elementos ou fundamentos jornalísticos são desenvolvidos pela MTV Brasil, primeira emissora brasileira a dedicar espaço exclusivo ao hip-hop, em seu produto audiovisual Fim de Semana Especial Rap anos 90. Então, está bem explícito mesmo. E logo no segundo parágrafo, já tem a pergunta-problema.
logo embaixo, no parágrafo seguinte, tem os objetivos. E o objetivo é bem explicitamente qual é o objetivo, sabe? Não precisa fazer muito malabarismo, assim. É importante ser sucinto, inclusive. Mas, esta monografia visa aí o objetivo, né? Analisar o corpus de pesquisa citado acima, a fim de investigar possíveis traços identitários que o associem à atividade jornalística. Esse é o objetivo central, fazer essa análise. Lembra que eu comentei do verbo, ação, analisar. Esse é o objetivo principal, o primário. Aí, logo depois, para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos. Aí foram 2, no meu caso, né? O primeiro, dissecar o corpus de pesquisa, que era o documentário, aí tanto em seu caráter estrutural quanto de conteúdo, que aí foi o que eu fiz ao decorrer do trabalho. Então, eu dissequei o documentário, tipo, cada minutagem, o que acontecia, quem aparecia, sobre o que falava, e depois identificar as teorias jornalísticas que dialoguem com os componentes do corpus estudado. Essa foi a parte 2, identificar as teorias. Então, meu trabalho já estava encaminhado. No primeiro capítulo, eu ia fazer esse destrinchamento, né, essa dissecação, digamos assim, e no segundo, eu ia tanto citar os elementos jornalísticos, quanto já ir fazendo alguns paralelos, algumas associações com o documentário que tinha sido destrinchado anteriormente. Então, já estava com o meu trabalho encaminhado mesmo, sacou? Eram os passos que eu ia dar. Show de bola. Depois dos objetivos, a gente vai para a justificativa. Aqui em verde está a parte da justificativa. É importante dizer também, pessoal, que aqui está principalmente a parte da justificativa, mas você vai meio que justificando e fazendo esse caráter de persuasão durante a introdução inteira. Então, provavelmente vai ter um momento específico que você vai dar uma ênfase mais nessa justificativa, mas ela se dá durante a introdução, sabe? Ela pode estar um pouco, não camuflada, né? Mas ela está entre tudo que você vai dizendo. Durante a introdução, justificar o seu trabalho, sabe? Ao decorrer dela toda, não necessariamente uma parte específica. Aí, depois da justificativa, vem a metodologia. Aqui, em roxo, a gente pode ver a metodologia. E olha como é bem direto mesmo, pessoal. Para viabilizar e responder à questão levantada, né, o objetivo, a pergunta-problema, realizou-se uma pesquisa de finalidade básica, lembra que a gente tinha visto? Básica, estratégica com objetivo exploratório, através de uma abordagem qualitativa, realizada com os procedimentos bibliográficos, que é aquela de estudo, né, das pesquisas, nos textos, documentos, e principalmente documental. No meu caso, o documental, porque eu fiz a avaliação específica de um documento, né, no caso, o documentário. Mas percebe como é bem direto ao ponto e sucinto? Foram essas a metodologia que eu utilizei. Show de bola. Agora, aqui nesse azul claro, a gente tem a prévia do que seria os capítulos, né, nessa parte aqui, e no final da conclusão. Então, por exemplo, no capítulo 1 foi descrita a composição estrutural do corpus de pesquisa de forma mais detalhada possível e, posteriormente, a composição de seu conteúdo foi dividida em partes. Então, basicamente, foi isso que eu fiz no capítulo 1, de maneira bem resumida, né? Aí, no capítulo 2, fizemos uma relação entre fundamentos clássicos do jornalismo e componentes encontrados em Fim de Semana Especial, né, o documentário. A busca dessas ligações estabeleceu o campo principal de atuação da monografia, que foi o foco do trabalho, né? Acontece no capítulo 2, as discussões, principalmente, e também as considerações finais, que se dá depois do desenvolvimento, né? Aí, a conclusão, esse último parágrafo azul claro. Por fim, apanhamos todo o fruto da rede de reflexões oriundas do capítulo anterior e, utilizando desse arsenal, almejou-se apontar direções para uma prática de jornalismo cultural mais eficiente e conectada com seu principal objeto, a cultura. Então, de maneira bem resumida também, a conclusão. A partir daí, a gente já tem todos os elementos necessários para uma boa introdução já elencados, né, já colocados. Eu tive que fazer alguns textos de um pouco mais longo sobre o corpus de pesquisa, porque eu elaborei e compartilhei a forma que eu fiz de conseguir esse documentário, né, esse corpus de pesquisa. Porque eu tive que juntar 2 vídeos do YouTube, porque, na época, os direitos da emissora não estavam muito bem estabelecidos, estava com Abril, aí tinha passado, e aí eles não estavam disponíveis para o público, esses documentos, né, esse acervo da MTV não estava disponível. Então, eu tive que explicar como que eu tive acesso,
que foi juntando 2 vídeos que alguns fãs publicaram no YouTube, e aí algumas partes que tinham em um faltavam em outro, e eu juntei eles e deixei, inclusive, o vídeo no referencial bibliográfico ali para o pessoal ter acesso, né? Tanto quem for ler e para ter acesso a isso. Então, por isso que eu dei um pouquinho mais de ênfase nisso ao decorrer da introdução. E, pessoal, por último, finalizando, talvez algum de vocês tenham percebido, é que eu não falei sobre a hipótese. E isso eu faço uma autocrítica minha, né? Agora, já depois de ter feito o trabalho e tudo, mesmo sendo aprovado com excelência, graças a Deus, tudo certo. Mas aqui eu penei um pouquinho de não ter feito uma hipótese mais evidente, sabe? De ter escrito, eu evidencio isso e eu espero que a resposta do trabalho seja essa, sabe? Realmente faltou no meu trabalho. Poderia ter incluído ela logo aqui, depois dos objetivos específicos. Aqui eu poderia ter colocado, ou depois da justificativa, por exemplo, também seria válido essa expectativa, né? Que no meu caso seria que inclusive me motivou a fazer o trabalho, que seria de encontrar muito essa relação do jornalismo, tipo, de ser um produto jornalístico muito rico. Essa era a minha hipótese, né? No final foi comprovada e, resumido é isso. Fica a autocrítica aqui também, eu acabei esquecendo desse tópico e não dei muita atenção para a questão da hipótese. Show de bola? É bom para vocês aprenderem e fazerem aí no trabalho de vocês. Maravilha, pessoal. Acho que por hoje é só. Agora eu vou só mostrar rapidinho algumas referências, né, que eu usei. Então, pessoal, finalizando, aqui tem algumas fontes. Cleide Ferreira do Amaral, Pesquisa em Música e Educação. Gil, que é muito bom para esse primeiro contato com a pesquisa científica. E aqui tem também esse blog, Metzer, que eu achei umas informações bem legais e eu achei o jeito deles explicarem muito fácil de entender. Vale a pena conferir. Se você tiver interesse, pode até pesquisar o tema que você tiver com mais dúvida e pesquisar especificamente. Eles têm bastante blogs, textos falando sobre. Eu achei bem bacana. E também eu usei como referência o próprio referencial que o Cefid aqui tem para a gente de como fazer o nosso TCC. Então, eu dei uma olhadinha lá para ver se estava de acordo. No mais, é isso, galera. Agradeço a atenção. Um beijo para todos. Espero que vocês estejam bem. E até uma próxima.